Bom, voltando aqui para falar sobre um dos principais pontos de glamorização da LRF, que está justamente no ponto do controle do endividamento, do déficit e da dívida pública. E é um ponto que a LRF, né, ela é exaltada talvez por algo que não veio dela, mas algo que veio anterior a ela. Que aí a gente vai explorar justamente na questão do refinanciamento da dívida pública, dos contratos de dívida pública. Isso veio com duas leis anteriores que eu já citei, justamente nos planos de ajuste fiscais que foram anteriores à LRF, mas que muito, na opinião pública, muito desse efeito positivo é atribuído à LRF, o que não é verdade. Anteriormente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto União, Distrito Federal, Estados e municípios, eles já se encontravam em regras rígidas de endividamento prescritas aqui nas resoluções do Senado Federal e que, em linhas gerais, esse controle sistematizado da LRF não constituiu uma mudança substancial em relação ao sistema até então vigente, a não ser por alguns pontos, algumas medidas de controle. Mas ela mesma ela não estabelece limites para o endividamento. Quem estabelece, né, isso é o Senado. Por quê? Por causa da Constituição. Esse controle de endividamento público, do estabelecimento de limites, é constitucionalmente atribuído lá para o Senado Federal e, no caso da dívida mobiliária federal, para o Congresso. Mas, no que tange a União, é bom deixar bem delineado aqui, é competência aqui privativa do Senado a fixação de limites da dívida consolidada, mas aqui a fixação de limites para a dívida mobiliária, que componente aqui da dívida consolidada, compete aqui ao Congresso Nacional, e aqui por meio de lei, através de sanção do presidente. A LRF, ela induziu a fixação de limites globais para a dívida consolidada, estabelecendo um prazo ali de 90 dias para que o presidente, a partir da publicação da LRF, o presidente mandasse para o Senado e ao Congresso as propostas de limites para a dívida consolidada, dívida mobiliária, operação de crédito, concessão de garantias também, que é prevista na Constituição, e determinou que esses limites fossem fixados aqui sempre no parâmetro lá da LRF, com base na receita corrente líquida. E que, de preferência não, que fossem iguais por esfera, né? Então, o limite da dívida mobiliária dos estados vai ter que ser igual para todos os estados, o limite da dívida consolidada dos municípios vai ter que ser igual a todos os municípios. Enfim, o presidente apresentou no prazo, LRF de maio, em agosto de 2000, o presidente apresentou essas propostas e o Senado fixou em 2001 os limites para a dívida consolidada dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mas aqui não fixou a União. Então, durante os anos 2000 e 2001, a LRF não derivou aqui juridicamente nenhum constrangimento concreto ao endividamento dos estados, visto que a resolução é só de 2001. E o Congresso também não fixou limite para a dívida mobiliária da União. A fixação do limite, desse limite, é considerada aqui, vou tomar um gole de café, que eu me engajei com o bolo, uma das mais fortes restrições fiscais que poderiam ser impostas por uma lei de responsabilidade fiscal. Isso aqui um economista, o Marcos Mendes, ele avaliou que se houvesse uma forte restrição aqui em expansão da dívida federal, não haveria espaço aqui para financiar socorros a governos subnacionais, e o que isso estimularia a esses governos subnacionais a promoverem políticas fiscais mais conservadoras. Né? Então, a falta desse limite da dívida mobiliária da União, ele dá essa flexibilidade, dá essa tranquilidade para os estados, porque sabe que a União não tem limite, então qualquer hora ela vai poder ajudar. Né? Então, esse economista, Marcos Mendes, destaca que isso pode ser uma medida de relaxamento para os estados, né? Já que, mas a partir do momento que se a União tivesse algum limite, aí os estados teriam políticas mais conservadoras, já que não poderiam tratar suas finanças públicas a laculhão e teriam que ter mais cuidado, porque não vai ter um papaizinho, a mamãe União não iria poder
emprestar, já que os limites provavelmente da União já teriam sido atingidos, né? E aí o Estado ia ficar sem dinheiro para pagar suas contas. Então, depois dessa excelente observação desse economista, cabe então a fixação desses limites para os estados e municípios. Mas, de novo, assim como na despesa pessoal, assim como vai haver em qualquer outro tipo de despesas, existe uma heterogeneidade das esferas de governo e entre as esferas de governo, né? Então, aplicar esses limites fixados por esfera de governo igualmente a todos os entes da federação que integrem essa esfera de governo, ao mesmo tempo que vai evitar a fixação de um limite diferenciado e privilegiado ou não para um determinado ente, né? Isso implicaria aqui a fixação de um limite em um patamar muito acima da relação entre dívida consolidada líquida e receita corrente líquida de alguns entes. Ora vai ser muito abaixo ou ora vai ser muito alto. Então, estabelecer um limite colocar um limite ali vai sempre puxar para a média. Se você estiver abaixo, tu vai ser incentivado a ir para esse limite. Bom, falando sobre a resolução aqui do Senado, que estabeleceu aqui alguns limites, a resolução do Senado número 40 de 2001, que estabeleceu os limites para os estados e municípios da dívida consolidada, na mensagem, né, que o presidente mandou lá em agosto de 2000 ainda, ele explicou que, no caso o Lula, né? Talvez. Ele explicou que aqui tomou por base o nível médio de endividamento, respectivamente de 1,56 para os estados e 0,97 para os municípios. Então, o Poder Executivo ele adotou um fundamento à situação vigente e a partir dessa situação vigente ele estipulou um limite com uma margem, né, que seria tecnicamente adequado e politicamente viável. Não seria nem tão elevado, nem tão reduzido, nem tão elevado a ponto da relação dívida consolidada e receita corrente líquida de todos os entes submetidos ao limite ser inferior a ele, e também nem tão reduzido a ponto de maior parte dos estados passarem se excederem, né? Então, nem lá nem cá, fixou, então, apresentou a proposta de estados 2 e municípios 1,2. Né? Então, o Senado, atendendo a proposta, fixou em dezembro de 2001 esses limites, 2 para os estados e 1,2 para os municípios. Né? A partir dos dados que o presidente tinha lá, pegou a média, colocou uma margem, ficou esse 2 e 1,2. Né? Então, dos 27 estados aqui, incluindo o Distrito Federal, 5 foram imediatamente afetados por esses limites. E outros 6 já estavam em situação bastante próxima, consideradas situações de riscos, e deveriam ter alguma cautela. Para o grupo de 12 estados, que aqui, no caso, representaria 80% só, né, do PIB do país, pode sim considerar que os limites que imporiam alguma restrição orçamentária significativa se aqui o Senado não tivesse fixado outras regras que amenizaram o rigor dessa restrição. E aqui leia-se também regras de transição, né? Bastante flexíveis, no caso. Bom, dos procedimentos e regras para assegurar o limite do endividamento, a partir, assim, no caso, fixou o limite da dívida consolidada. A mais importante e substancial de inovação da LRF foi justamente a inclusão de procedimentos aqui para assegurar o limite do cumprimento, para assegurar o cumprimento desse limite. Né? E aí a gente vê aquelas disposições que colocam, né, critérios para recondução, né, prazo que, por exemplo, de 12 meses aqui para o ajustamento desse excesso, caso exceda, por exemplo, tem que ser 25% eliminado no primeiro quadrimestre e o restante nos 2 quadrimestres seguintes. Tem uma proibição de realizar operações de crédito enquanto o limite perdurar,
né? E que ressalva-se aqui o refinanciamento da dívida e o principal atualizado da dívida mobiliária, né? Também há uma obrigação de aumentar o resultado primário no montante, a recondução da dívida ao limite, enfim. E também, depois desse prazo estourou, não conseguiu voltar ao limite, a proibição de recebimento de transferências voluntárias, exceto no que diz respeito à educação, a assistência social e saúde, né? Mas houve algumas regras de transição e o Senado, por meio da resolução 40 de 2001, estipulou que a dívida consolidada dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ao final do 15º, veja quanto que é alargado isso, ao final do 15º exercício financeiro, a partir de 2000, do encerramento do ano da publicação da LRF, que não poderá exceder esse limite a 2 vezes a receita corrente líquida no caso dos estados e 1,2 no caso dos municípios. Então, os entes que em 31/12/2001 apresentavam a relação dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida acima do limite, eles estariam sujeitos à observância de uma regra de eliminação desse excesso na medida de 1/15 por ano, né? Então, entre o primeiro dia de 2002, né, até o 31/12/2016, esses entes deveriam observar essa progressão nesse pagamento da dívida, né? Só que, por outro lado, essa regra de transição, ela estabeleceu que só a partir de 2017, né, 15 anos depois, que termina esse prazo de transição em 31/12/2016, é que o ente estaria sujeito às sanções do artigo 31 da LRF. Então, até 31/12/2016, os entes que estão sujeitos a esses limites transitórios, essa trajetória de ajuste na base de 1/15 por ano, se não cumprirem o limite, se eles não cumprirem, não conseguirem reduzir esse 1/15 por ano, reduziu, sei lá, 1/16 em certo ano, eles vão ficar sujeitos apenas à proibição de não contratar novas operações de créditos, né? Exceto aqui o refinanciamento da dívida. Então, Brasil, né? Ok, não vai ter sanção, vai ter só o esforço para diminuir. Enfim, não vai poder só contratar mais operações de crédito, exceto aquelas excetuadas. Mas é um convite, né, para descumprir essa regra, pelo menos por parte da LRF, né? A gente vai ver que não é por causa da LRF que diminui as coisas. Mas, e aqueles entes que não se encontravam no excesso, que não tem que eliminar 1/15 por ano durante esses 15 anos? Esses entes haviam entendimento que eles, desde logo, se ultrapassassem, né, já estariam sujeitos às sanções da LRF. Então veja que teve até uma nota técnica do BNDES que explica que os estados que até em dezembro de 2001 se apresentaram com índice inferior a 2 e os municípios com esse fator de dívida consolidada sobre receita corrente líquida inferior a 1,2, eles vão poder levar até esse teto. Mas esses entes estariam sujeitos às sanções caso eles excedam. Então vejam, existe também uma desigualdade aqui, né? Porque os entes que já tinham ultrapassado eles não vão ter sanção, e os que estão ok, né, estavam abaixo do limite, vão ter sanção? Sim. Só que veio uma resolução, na resolução número 41 de 2001 do Senado, e essa resolução ela suspendeu por um período de 15 anos essa aplicação das regras de monitoramento. Então aqui, independentemente se em 2001, em 31 de dezembro de 2001, se você é um estado que estava abaixo da média ou se estava acima da média, você não vai sofrer sanções até 2016. O máximo que pode acontecer, se você for o estado passar 2 vezes a dívida consolidada líquida sobre a RCL, ou se você for um município ultrapassando 1,2, esse fator de 1,2, você não vai poder contratar operações de crédito, né, para a LRF. Então veja que tratou igual esses estados, né? Enfim, ninguém sofre sanção.
Bom, não teve efetivamente, né, como o estudo é de 2010, não pôde analisar efetivamente o posterior a 2010, né? Mas algumas observações que para a União nada mudou, porque os limites da dívida consolidada e dívida imobiliária federal não foram definidos, né? E também não tem expectativa que foram a serem fixados no curto prazo. Agora, essa restrição fiscal que se supôs que está sendo criada pela LRF, com as novas regras sobre controle de dividendo público, não se apresentou concretamente como previsto nesse período, por causa de não foi a LRF que permitiu o superávit primário, mas o que eu vou ver agora, que é o controle de endividamento e déficit da dívida pública por meio da renegociação das dívidas dos estados e municípios, não por causa da LRF, mas sim por causa daqueles planos de ajuste fiscal. Um economista, o Raul Veloso, num ensaio dele, que é Cortar Gastos Correntes e a Solução, avalia que os estados eles estão apertados, estão numa camisa de força, com três amarrações, né, com 3 nós. A primeira que são as limitações na responsabilidade fiscal, as limitações previstas na lei de responsabilidade fiscal. A segunda questão, que são as vinculações das receitas. E a terceira, que são os contratos das renegociações das dívidas com a União. Falando sobre as limitações da LRF, o Raul Veloso, ele coloca aqui nesse ponto a fixação de limites de despesa pessoal é uma limitação que está na LRF, mas que foi primariamente fixada na Constituição de 67 e depois, provisoriamente, no ADCT da Constituição de 88. E, posteriormente, tais mudanças, tais modificações, elas foram melhor regulamentadas pela Lei Complementar 82 de 95, que é a Lei Camata número 1, e pela Lei Camata número 2, de Lei Complementar 96 de 99. E depois pela Lei de Responsabilidade Fiscal, então, que aperfeiçoou aqui o sistema anterior. Mas é um ponto da camisa de força. Um outro ponto é a questão da vinculação de receita, mas isso é questão constitucional, né? Então não tem muito o que tratar aqui. A LRF nada modificou. Uma outra questão, que aqui sim reside o ponto específico da criação de superávites primários, que possibilitou a criação de superávites primários, que é a questão da renegociação das dívidas com os estados e municípios. Foi a renegociação das dívidas dos estados em 98 e 99, disciplinada aqui pela Lei 9496 de 97, que foi o Plano de Ajuste Fiscal, que efetivamente contribuiu aqui para com um saldo positivo, que marcou um impacto concreto aqui. Isso foi pelo Carlos Veloso, pelo Raul Veloso, perdão, que estabeleceu essa camisa de força com base nesses 3 pontos. Para ele, foi aqui que reside o responsável para a camisa de força financeira dos estados, que impulsionou aqui as melhorias nos resultados fiscais, tanto dos estados e tanto dos municípios. Então, qual que é o cerne da renegociação? E aqui ele vai recorrer a estudos de 2 economistas também, do Francisco Rigollon e do Fábio Giambiag, que explicam o porquê da renegociação, né? E aqui eu achei relevante trazer, né, que a renegociação é uma parte integrante de um programa de ajuste fiscal dos estados, o PAF, que fixa metas aqui para a dívida financeira, para o resultado primário, para as despesas pessoal, para os investimentos e arrecadação de receitas próprias e também para a privatização. Bom, os pagamentos aqui das prestações da dívida renegociada são garantidos aqui pela vinculação das receitas próprias dos estados e dos repasses do Fundo de Participação dos Estados. E esses recursos eles vão poder ser bloqueados caso haja uma inadimplência dos estados. Então olha a camisa de força já se apertando. E esses contratos de renegociação de dívidas, eles vão fixar limites máximos de comprometimento da RCL com os encargos da dívida. E aí, finalmente, a emissão de uma dívida nova, ela não vai ser permitida enquanto a dívida financeira do Estado ela for superior do que a receita corrente líquida anual. Então, veja, além disso, o descumprimento dessas metas do PAF ou de qualquer cláusula desses contratos de renegociação, ele implica também a elevação na taxa de juros da dívida renegociada para o nível correspondente ao custo da captação da dívida mais, e aqui custo da captação da dívida mobiliária federal, mais o adicional de 1% ao ano.
e além do aumento do comprometimento aqui da receita líquida real com os encargos e aqui em 4 pontos percentuais. Então isso que é camisa de força, né? É o próprio contrato. Não é pela lei que você garante que o gestor vai buscar resultados primários, mas sim por contrato, né? Lógico, essa lei ela é embasada, ela tem a sua validade, esse contrato tem a sua validade, seu fundamento legal, mas é por meio dele que o gestor vai se comportar. Vai ser assim. Se o gestor não cumprir a DRF, ok, é o ente que vai ser penalizado. Mas se o gestor não cumprir o contrato, além de haver algumas penalizações da LRF, porque provavelmente se está descumprindo o contrato também vai estar descumprindo a LRF em alguns pontos, porque basicamente são medidas de austeridade que são compatíveis. Esses contratos de refinanciamento da dívida, o gestor vai sentir na pele, vai ficar sem recurso nenhum. E quando fica sem recurso nenhum, o gestor fica sem margem para elaborar suas políticas e, eventualmente, no futuro, tentar a sua reeleição, né? Então, esses dois economistas que explicaram aqui o contrato de renegociação, eles afirmam aqui que é pelo fato dos controles de renegociação da dívida estarem surtindo efeito que os estados encontram diante de uma restrição orçamentária efetiva que não vai poder ser relaxada pelo recurso de refinanciamento por meio da dívida imobiliária, por bancos estaduais, por antecipações de receita orçamentária, enfim, é por isso que eles estão tendo resultados positivos, porque eles estão em uma restrição orçamentária muito rígida. E ele observa ainda que a expressiva evolução positiva nos resultados primários globais dos estados e dos municípios foi fruto da renegociação da dívida dos estados de municípios sobre a Lei 9496, sobre o plano de ajuste fiscal, e não sobre a LRF. E somente seria possível atribuir à LRF alguma influência na melhoria do resultado primário se a partir de 2001, que poderia ser visto isso. Antes, não era possível, porque não tinha LRF, mas já havia-se alguns superávites acontecendo por causa de renegociações. Seria necessário isolar os efeitos da LRF e os efeitos dos contratos de renegociação. Bom, se os resultados aqui da pós-LRF podem ser parcialmente atribuídos a essa nova legislação, ou se refletem aqui a consolidação das regras já fixadas anteriormente nos contratos de negociação, levanta que é uma questão que deve ser estudada em profundidade. Mas que em 99, Rigolon e Giambiag realizaram algumas simulações, algum modelo, e chegaram à conclusão de que o superávit primário dos estados, que houve na ordem de 1% do PIB, poderia ser um resultado provável independentemente da LRF para os anos daqui de 2003 e 2004. Então veja que as cláusulas de renegociação, elas sim que colocaram as metas rígidas para as finanças públicas estaduais, né? E critérios aqui também quanto ao timing dos ajustamentos às regras, né? Segundo o economista Francisco Lopreato, as metas fixadas aqui nos acordos, elas que impuseram um enorme esforço fiscal, que o compromisso de manter a relação dívida-receita corrente líquida e não emitir dívida imobiliária até o valor da relação atingir 1:1, obriga o pagamento de juros e amortização em parte das dívidas. E cada estado, então, é forçado, nesse sentido, a obter o superávit primário capaz de apagar as amortizações e com o objetivo de que se reduza a dívida, né? Consequentemente, os estados passam a ter um compromisso de gerar um superávit operacional que vai ser superior ao valor do comprometimento da receita corrente líquida fixada nesse acordo de renegociação. Então, esse esforço fiscal esperado só poderá ser deixado de ser cumprido se os estados obtiverem novas formas de financiamento, né? Ou se os estados
se as metas fixadas forem relaxadas. Então, uma dessa conclusão, ela vai permitir que haja um dos fundamentos aqui da instituição do LRF para aperfeiçoação aqui do controle sobre o ajuste fiscal dos estados. Então, a LRF ela introduziu mecanismos importantes de controle. Por exemplo, a vedação no artigo 35 de que haja operação de crédito entre um ente da federação ou outro, né? Isso foi uma importante medida que vinha assegurar o equilíbrio, né? Nessa desenfreada postura que os estados tinham de ele mesmo ou os estados entre si fazerem seus refinanciamentos aí de forma infinita. Portanto, que então ficaram proibidas modificações nos contratos que vierem a significar o refinanciamento ou a postergação da dívida dos estados com a União, ainda que por intermédio de uma lei ordinária ou resolução do Senado. Um dos objetivos aqui, ressalto do artigo 35, é considerado o ponto-chave da LRF, que foi de instituir instrumentos de resistência à pressão dos governos locais para o relaxamento das restrições dos contratos. Mas, por enquanto, o autor, o Vedder, destaca de novo que esse dispositivo ainda não foi testado por propostas legislativas, mas com algumas questões pontuais de alterações contratuais, né? Enfim, de toda essa análise, o que é importante é que pode-se afirmar que para os estados e para grande parte dos municípios, foram os contratos de refinanciamento que significaram uma verdadeira lei de responsabilidade fiscal. Em matéria de imposição de restrições orçamentárias para os estados, a LRF tem um papel muito menos importante do que esses contratos de refinanciamento. Ela aqui estabelece algumas obrigatoriedades de fixação de metas fiscais na LDO, por exemplo, no anexo de metas fiscais. Mas aqui a LRF não fixa nem conseguindo uma diretriz para fixação de alguma dessas metas, seja de receita, seja de despesa, de resultado primário, nominal, enfim, de montante de dívida pública. Cada ente vai fixá-la de acordo com os seus interesses, né? E, enfim, não é uma lei que vai fixar isso, não é a LRF que fixa isso. Mas essas metas fiscais são indiretamente instruídas justamente pela renegociação da dívida, né? Dessas metas e superávites primários se deduzem aqui implicitamente esses compromissos de pagar serviços da dívida. Então, nesse sentido, as metas que os estados estabelecem nas leis de diretrizes orçamentárias, no anexo de metas fiscais, elas vão estar condicionadas aqui às condições fixadas no contrato de financiamento. Então, o que importa é o contrato de refinanciamento aqui, e não os critérios de controle da dívida. Tem uma outra questão, que é o controle indireto do endividamento. E aqui é por meio das metas fiscais. Basicamente, nesse sistema de metas fiscais instituído pela LRF, o alcance das metas fixadas na LDO depende muito, mas muito, do comprometimento aqui do político em fazer cumprir, né? Mas isso é diferente aqui do que a gente viu nos contratos de refinanciamento, né? Nos quais a obtenção de resultados primários ela é assegurada por meio de regras sancionatórias, de imposição de juros maiores, de imposição de não repasse de transferências condicionais obrigatórias, inclusive por meio dos fundos de participação, seja dos estados, seja dos municípios. Então são restrições muito mais fortes, né, do que colocar simplesmente nas metas fiscais, que é basicamente uma declaração de um interesse político, a própria meta fiscal, né? Mas esse seria um controle indireto, né? Mas de qualquer forma essas metas são sim, implicitamente traduzem os objetivos desse refinanciamento dos contratos. No entanto, a LRF não é só baixo astral, né? Em relação a esse controle indireto, teve alguns avanços. Por exemplo, a obrigatoriedade aqui na fixação dessas metas
a obrigatoriedade dessa fixação dessas metas, e se não fixar essas metas, o gestor pode ser multado com base na lei de crimes fiscais, né? É uma infração administrativa, essa não fixação na lei de diretrizes orçamentárias, essas metas. Além disso, teve outras questões relacionadas à regra de monitoramento e controle que também impactam positivamente, que é basicamente a verificação bimestral da evolução das projeções de receitas, aqui exteriorizadas, né, no relatório resumido de execução orçamentária, e também audiências públicas quadrimestrais, né, e que tanto para a elaboração de relatórios bimestrais e também questões relacionadas à publicação do relatório de gestão fiscal. Mas ainda tem um desafio de um rigor técnico na elaboração das previsões de receitas e de despesas e também na fixação de metas, né? Então, basicamente, relacionado a isso, os principais pontos que eu queria trazer sobre esses critérios específicos de controle, né? Para finalizar bonito, trazer algumas questões que o professor Marcos Abram agora fez um texto recente, está no Jota, sobre os 20 anos da LRF, né? E eu citei inicialmente que alguns dispositivos ainda carecem de regulamentação, como por exemplo o Conselho Fiscal, né? Mas o professor Marcos Abram, ele aponta para outros dispositivos que merecem aperfeiçoamento para combater as lacunas normativas que permitem que gestores se desviem aqui das regras de equilíbrio e da responsabilidade fiscal. Lógico, esquivando das sanções. Então o professor Marcos Abram destaca, por exemplo, a forma de contabilização de despesa com o pessoal, isso tem que ser compatibilizado, né? Especialmente no que se diz respeito à possibilidade ou não da dedução dos valores pagos aos terceirizados, aos aposentados, e sobre imposto de renda e contribuições. Precisa de uma definição mais objetiva das despesas, sobretudo no que diz respeito às despesas correntes, que podem ser financiadas com os usos de receitas de royalties, por exemplo, de receitas variáveis. Existe também a questão de fixação das despesas que deve ser necessariamente quitada dentro do mesmo mandato, com reforço aqui às restrições impostas pelo artigo 42, que é basicamente dos réditos a pagar, né? E, além disso, é necessário uma melhor especificação dos limites de empenho que devem ser obrigatoriamente cumpridos em todos os poderes por cada ente. Enfim, basicamente isso que deve ser mais regulamentado. E finalizando de uma quase forma poética, os erros do passado não devem ser repetidos, né? Não devem. E ao longo dessas 2 décadas da LRF, ela ainda é uma obra dinâmica e inacabada e exige uma constante evolução, um constante aperfeiçoamento, né? Sobretudo para atingir o tripé das finanças públicas, né? Que é o planejamento orçamentário, a transparência e o equilíbrio fiscal, que essas sim são diretrizes aqui imprescindíveis para se alcançar um dos objetivos fundamentais no artigo 3º, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Promovendo o bem de todos. Então finalizo esse vídeo, muito obrigado.